Salve jagunçada, meus companheiros de leitura de Grande Sertão Veredas. É a hora de nós resolvermos a bateria de questões número 2. Estão preparados? Vem comigo. Vamos nessa. Questão número 1. Grande Sertão Veredas rompe com a narrativa conhecida como romance de 30 e estabelece um novo padrão para a narrativa longa brasileira. Entretanto, a obra de Guimarães Rosa não rompe com. Então, o enunciado deseja saber em qual elemento a obra de Guimarães Rosa mantém continuidade em relação à segunda fase modernista. Letra A. Ambientação preferencialmente rural. Já chegamos na alternativa correta. A obra do Guimarães Rosa não rompe com o regionalismo rural. A obra se passa realmente no norte de Minas, no sertão mineiro. A paisagem urbana inexiste na obra. Então, letra A. Todas as demais alternativas são rompidas. Vamos para a questão número 2. Temos aí o texto, dá uma lida nele e vamos ao enunciado. O texto é um fragmento de Grande Sertão Veredas, um único romance de Guimarães Rosa. Sobre esta grandiosa obra, assinale a alternativa correta. Letra A. Trata-se de uma história em que o autor fala da vida dos cangaceiros, os errantes sem eira nem beira que sofriam com o calor das matas amazônicas. Não, essa questão, na verdade, é muito fácil de resolver porque ela traz, na verdade, descrição de outros romances. A letra B, então, é a nossa alternativa única viável, porque a letra C fala na verdade, de Morte e Vida Severina. A letra D trata, na verdade, de Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado. E a letra E trata, na verdade, de Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. De modo que a única alternativa que nos sobra é a letra B, embora a letra B tenha um pequeno detalhe, conta os casos que viveu a um compadre. Isso aqui, então, eu vou deixar como observação, mas não temos uma outra alternativa mais viável nesta questão deste vestibular. Marcaríamos, portanto, letra B. Mesmo sabendo que, na verdade, o Riobaldo conta as suas histórias, os seus casos, a um doutor, a um estudioso de fora, que passa 3 dias em sua fazenda. Vamos a ler a questão número 3. Vamos. Em Grande Sertão Veredas, o jagunço Riobaldo, que é o narrador da história, já no início da narrativa, se autocensura. Ai, que esta minha boca não tem ordem nenhuma. Estou contando fora coisas divagadas. Esse modo de mostrar os bastidores da narração identifica uma das características da narrativa contemporânea. Nós chamamos esse fenômeno de metalinguagem. Escolha a alternativa que identifica esta característica. Letra A. A ordem da narração está fora da vontade do narrador. Não, o narrador é um narrador de primeira pessoa, portanto a sua subjetividade, a sua vontade estão no centro da decisão do modo como esta história é dada. Letra B. Não importa quando os fatos narrados acontecem, mas sim o seu significado. É essa a alternativa que nós devemos marcar. Esse é um dos elementos interessantes no tempo da obra Grande Sertão Veredas. O tempo não é cronológico. O tempo não é o do relógio, O tempo é o tempo da memória. E a memória não fixa as coisas dentro de uma diacronia, A memória, ela guarda aquilo que é importante, aquilo que fixa o coração. Então, é a letra B. O narrador é sempre um personagem confuso e dominado pelos fatos narrados? Não, a prova é que neste trecho que foi dado no enunciado, ele tem um lampejo de consciência. Ele percebe que a sua narrativa está entroncada. Letra D. A ordem da narração deixa de ser linear, isto é, dos fatos mais antigos para os mais recentes.
A alternativa D confere um significado falso ao linear. Linear, na verdade, seria dos eventos mais recentes para os mais antigos. Então, temos uma alternativa falsa. Letra E, o romance emprega palavras de gíria porque o narrador é um homem inculto. Não, também não é a alternativa. Né? O que vemos, na verdade, no texto não são gírias propriamente, mas marcas de um falar oral. Questão número 4. Leia os trechos abaixo, extraídos do romance Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Então, verifica que temos um trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4 e trecho 5. O que essa questão quer é que nós relacionemos cada um daqueles trechos a uma dessas descrições que aparecem aqui. E, por fim, nós devemos, então, encontrar a sequência correta. Ora, sob o forte impacto do seu amor por Diadorim, Riobaldo procura entender a diferença deste amor imposto pelo destino. Isso é o que nós encontramos no trecho 5. Então, para facilitar, eu já coloquei aqui o gabarito. O narrador busca definições exemplares de sertão. Vá lá no trecho 3. O Senhor tolere, isso é sertão. Nós já vemos aqui uma definição. Depois, trata-se de palavras iniciais do romance. Sabemos como o romance começa. Nonada. Tiros que o Senhor ouviu foram de briga de homem não. Então, é o que temos no número 2. 2. Riobaldo ultrapassa a condição de homem da sua região, o regionalismo, narrando seu desejo de compreender os sentimentos e as forças que movem a vida humana. É o que nós vamos encontrar no texto 4, quando ele fala da coragem, quando ele fala do medo e da coragem. Então, o que eu estou contando não é a vida de um jagunço, mas a matéria vertente. Comentamos isso bastante em aula. Trata-se de uma reflexão sobre a memória dos episódios vividos pelos seres humanos. Temos a questão da memória tratada no trecho 1. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos. E, por último, nós temos aqui o diabo, que Riobaldo vai enfrentar na cena do pacto, pode assumir várias formas, como a dos animais. Nós vamos de novo repetir o trecho 2, porque o trecho 2 é o único que tem essa referência ao animal que está vinculado à característica demoníaca. Por quê? Porque na história nasce um bezerro e ele diz, vieram chamá-lo porque esse bezerro nasceu erroso. Erroso é um neologismo, na verdade, se compõe como errado. Nasceu errado, nasceu com defeitos, porque tinha olhos de nem ser e com máscara de cachorro. Então, uma criatura monstruosa. Na crendice popular, todos acreditavam, portanto, que aquelas eram as feições do demônio. Portanto, temos a sequência letra B. 5, 3, 2, 4, 1, 2. Questão 6. Texto, dá uma lida aí e vamos para a alternativa. Muito simples essa questão. Com base nesse trecho, pode-se afirmar que Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa é marcado, nem precisaria de grande análise, pela riqueza da oralidade. A obra, ela imortalizou os falares do norte de Minas. Embora o Guimarães Rosa não reproduza simplesmente o modo de falar, porque ele elabora poeticamente os falares da região, é claro que predomina a riqueza da oralidade. Escassez, pobreza, preconceito contra as variações linguísticas?
Não. Muito simples essa questão. Questão 7. A respeito do enredo de Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. Diadorim, Urutu Branco e Tatarana são irmãos. Diadorim, né, é o nosso jovem, a nossa jovem Maria Deodorina, que se veste e se comporta como homem para estar entre os jagunços, né, e vingar seu pai. Urutu Branco e Tatarana é Riobaldo, são 2 títulos do Riobaldo, portanto, falso, eles não são irmãos. Riobaldo e Diadorim tentam vingar a morte de Joca Ramiro, né? Exatamente. Letra B. A história de Grande Sertão Veredas é a história desta tentativa, que ao final, com muito custo, né, com um custo tremendo para Riobaldo, eles conseguem, né, eles obtêm sucesso. O diabo, na verdade, é um ex-jagunço que narra sua história? Não, né? O diabo não aparece como entidade na obra. Letra D. Joca Ramiro é um sacerdote católico mineiro que aconselha jagunços. A única possível é a letra B. Questão 9. Temos aí o texto. Questão 9. O texto apresenta. Olha só, né? Olha aqui o finalzinho. No nada, o diabo não há. É o que eu digo, se for. Existe é o homem humano. Travessia, travessia, travessia. Quem assistiu às nossas aulas sabe que, na verdade, esta é a última palavra do nosso romance. Travessia, travessia. Então, meus amigos, é o final do romance. Isso, vamos então ver as alternativas. Trata-se do início da narrativa, letra A, nem leio o resto. Letra B, conclusão da narrativa, vou ler a letra B. Letra C, os entremeios da narrativa, a metade, não. Né? Letra D, o início da narrativa de novo, não. Letra E, a conclusão da narrativa. Vou ler então a letra B e a letra E, entre elas está a minha alternativa correta. Letra B, a conclusão da narrativa na qual o narrador mostra que mais do que questionar a existência do diabo, é necessário conhecer a natureza humana. Difícil, isso aqui está errado, né? Porque é exatamente isso. Ele questiona a existência do diabo ao longo de todo o romance, mas a conclusão realmente é de que o que existe é o homem humano, né? Humano, um questionamento profundo da nossa natureza, da essência humana, que não é uma essência nem angelical nem demoníaca. Nós não somos anjos nem demônios. Mas o que assusta Riobaldo é exatamente esta nossa natureza dúbia, né? Essa nossa natureza transitória, que é a natureza humana. Letra B. A letra E diz: a conclusão da narrativa, revelando que o narrador, ao contrário do que pensa o seu interlocutor, acredita mesmo no diabo. Não, né? Então, a letra E nos coloca uma certeza, a letra B nos coloca no domínio da dúvida, do questionamento, e essa conclusão fundamental de que é necessário conhecer a natureza humana. Passemos para a questão 10, chegamos no meio do caminho. Questão 10, olha aí o nosso texto e vamos para o enunciado. O trecho anterior de Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa esclarece um dos aspectos do tratamento dado ao tempo nessa obra. Assinale a alternativa em que se explicita este tratamento, né? O tempo. Já discutimos bastante isso. Já vimos que não é um tempo cronológico, não é? Então, letra A. O narrador alterna relatos de fatos importantes do passado com a narração de pequenos episódios mais recentes. Está falsa. Na verdade, não existe essa dinâmica de alternação entre presente e passado. Toda a nossa narrativa é uma rememoração
de um passado jagunço de Riobaldo, né? Então, não há essa lógica de alternâncias. Letra B. A ordem cronológica da narrativa. Epa! Ordem cronológica já está errado. Passo para C. A narrativa constrói-se a partir de um tempo reestruturado pela memória, em que os acontecimentos se classificam, né, ou se ordenam, segundo uma ordem de importância subjetiva. Nós temos então aqui a nossa alternativa correta. Letra C. Né, os eventos são narrados numa ordem não cronológica, mas numa ordem, né, memorialística, né, e ela nos é ordenada a partir de critérios subjetivos. Perfeito. O relato dos acontecimentos não é feito em ordem cronológica, porque se o fosse, ficaria falseada a importância dos fatos narrados, visto que a memória é mentirosa. O tempo da narrativa confunde na memória os acontecimentos significativos com aqueles de menor importância. Não, essa confusão também não existe, né? Ele não narra acontecimentos sem importância porque a sua memória se confunde. E vamos ao enunciado. Assinale a afirmação incorreta, cuidado, né, sobre a obra da qual se extraiu o fragmento acima. Letra A. Retrata determinada região do sertão brasileiro e também tematiza questões universais. Correto, né? Algo que se repete constantemente sobre Grande Sertão Veredas, uma obra de regionalismo universal. Letra B. Apresenta a travessia do sertão como metáfora da travessia da vida. Sim, sim. O sertão, né, é a vida. Os jagunços funcionam nessa alegoria como os homens. Estamos transitando o Grande Sertão, estamos atravessando a existência. Atribui novos sentidos a palavras usuais, sem dúvida, né? Não só ele cria neologismos, como ele, né, dá fôlego novo às palavras. Reproduz com fidelidade o linguajar do sertão mineiro? Não. Fidelidade, né? Essa reprodução documental da voz do sertanejo, não, isso não acontece. O que acontece, na verdade, é a estilização, né, dos falares regionais. Explora recursos comuns à poesia, tais como ritmo, aliterações, metáfora, com certeza. Por isso que a obra tem proximidade com o lírico, com o poético. Questão 12. A obra Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Letra A. Continua o regionalismo do fim do século passado sem grandes inovações? Claro que não. Ela é extremamente inovadora. Letra B. Exprime problemas humanos em estilo próprio, baseado na contribuição linguística regional. Exprime problemas humanos, perfeito, problemas universais, em estilo próprio, né? Não há que se questionar que o estilo rosiano é um dos mais, né, idiosincráticos, baseado na contribuição linguística regional, né? A matéria-prima é o falar do homem sertanejo. Perfeito, letra B. Descreve tipos de várias regiões do Brasil? Várias não, né? É uma região específica. Fixa tipos regionais com precisão científica? Não é uma obra científica, como pretendia, por exemplo, ser a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Não. Né? Muitos espaços narrados em Grande Sertão Veredas têm mais a característica de mito, de ficção, do que exatamente de espaço geográfico. Né? Então não há essa precisão científica. Letra E. Idealiza o tipo sertanejo, continuando a tradição de José de Alencar? Também não. Né? Da mesma maneira como eu digo que a obra do Guimarães não é cientificista, né? Eu também posso dizer que ela não é idealizadora ou romântica. Então, letra B. Passamos para a 13. A dificuldade inicial que encontra o leitor diante da linguagem de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa,
Uma vez enfrentada e vencida, transforma-se em prazerosa revelação. E isso é verdade. Né? Fica sempre aí a renovada chamada para ler a obra Grande Sertão Veredas. Isso porque a linguagem deste grande criador. Letra A. Vive da exploração de saborosos mais antigos falares locais das províncias mineiras inacessíveis para um leitor moderno? Temos problemas nessa alternativa A. Né? Explora os saborosos e antigos falares. É verdade que existe muito arcaísmo na obra de Guimarães Rosa. É verdade que ele explora a fala, né, a oralidade de uma região que durante muito tempo manteve, né, sem grandes modismos, né, o falar, né, no Brasil, mas inacessíveis ao leitor moderno? Não, a obra é moderna, ela impõe realmente dificuldades, né, dificuldades porque é uma obra bem escrita, porque é uma obra que realmente brinca com o leitor. E toda boa literatura, ela cria, né, esses jogos. A linguagem literária ela não se entrega de graça, né? Não é um caminho fácil. A linguagem literária é um caminho onde cabe ao leitor, de maneira ativa, né, percorrer, encontrar veredas. Né? Então não é inacessível, não. Pode ser difícil, mas não é inacessível. Letra B. Arrisca tudo no experimentalismo linguístico, influenciado que foi pelas tendências da poesia de vanguarda de 50 e 60. Não acho também uma melhor alternativa nesse arrisca tudo no experimentalismo linguístico. Né? Eu, quando estou resolvendo uma questão de vestibular, eu não vou marcando logo de cara, né? Mas eu não gosto dessas expressões totalizantes, né? Arrisca tudo no experimentalismo linguístico, né? E as influências do Guimarães Rosa, né, vieram da vanguarda da poesia de 50 e 60, né? Veja que as influências de Guimarães Rosa são muitas e algumas, né, ele vai buscar de muito distante. Então vamos ler essas outras alternativas. Recupera em grande parte o vocabulário erudito de sua matriz ficcional, que é o importante romance o Sertões de Euclides da Cunha. Não, sem dúvida nenhuma, ele estabelece um diálogo com o tema de Os Sertões, mas é demais, é exagerado dizer que a obra de Grande Sertão Veredas ela tem a obra Os Sertões como uma matriz, onde ele vai buscar o vocabulário. Não. Letra D. Mistura características de linguagem da norma culta com casos de transgressão típicos da oralidade, espontânea do falar urbano. Essa é fácil de eliminar. Falar urbano, né, não aparece na obra. Temos o falar regional de expressão rural. Letra E. Vale-se de uma linguagem para cuja criação concorrem tanto expressões da fala regional como operações de um código elaborados pelo gênio do autor. É isso, gente. Quando se trata de linguagem, não dá para a gente explicar a linguagem de Grande Sertão Veredas por um único caminho. Né? Tem neologismo, tem arcaísmo, tem falares locais, os falares regionais, mas na verdade tudo isso, né, mistura-se a operações de um código elaborado pelo gênio do autor, pela poesia construída por Guimarães Rosa. É o que está na E. Vamos para 14. Há em Grande Sertão Veredas o relato de uma bela história de amor. E que história de amor, né? Aparentemente impossível por conta de questões socioculturais. Ponto. Já sabemos que história de amor é essa, que história de amor interditada é essa. Sobre a impossibilidade desse amor, assinale a alternativa correta. Riobaldo amava em silêncio Zé Bebelo? Nossa, essa questão é muito boba. Né? É só realmente quem nunca ouviu falar do livro e vai simplesmente chutar, vai errar isso aqui. É letra B. Marcelino Pampa amava em silêncio Diadorim. Não. Zé Bebelo amava em silêncio Marcelino Pampa.
Riobaldo amava em silêncio Diadorim e a impossibilidade amorosa está centrada em questões de gênero. Bem, essa questão aqui é aquela para ver quem é realmente que não estudou o mínimo da história de Grande Sertão Veredas. Passemos para a 15. Temos aí o texto. Outro texto é uma questão com 2 fragmentos e a questão. A leitura dos 2 excertos revela um dos temas que permeia a ação do romance. Qual é ele? Simples. Basta ler os 2 trechos e nós veremos que se trata da existência ou não do demônio, né, com o qual teria feito um pacto. 16. A respeito do processo de narração de Grande Sertão Veredas, pode-se afirmar que Riobaldo, o narrador, letra A, caracteriza-se pela onisciência. Vamos parar aqui. Não. O personagem não se caracteriza pela onisciência. Onisciência, omnisciência, toda ciência, seria aquela característica que possui o narrador que conhece tudo. Ele sonda o pensamento de todos os personagens, ele saberia o que estaria se passando no íntimo de cada um dos personagens. Ele teria um conhecimento, né, de passado, presente, às vezes futuro. Portanto, não se trata de um personagem ou de um narrador onisciente. Se trata de um narrador de primeira pessoa. Portanto, um narrador personagem que tem ciência apenas do seu universo subjetivo. Vamos B. Faz o relato de fatos passados, interrompendo-se para refletir sobre sua interpretação. Ele rondava por me governar? Perfeito. Letra B. Ele faz um relato sobre fatos passados, Riobaldo faz exatamente isso, e o tempo todo interrompendo para refletir as suas interpretações dos fatos. Qual o nome que nós damos a isso? As digressões. Então, Riobaldo alterna narração e digressão. Questão 17. Sobre a renovação da linguagem empreendida por Rosa, assinale a alternativa incorreta. Sempre atenção a isso. Letra A. O trecho Riobaldo, vírgula, não deixa o diabo te pôr cela, exemplifica a quebra da ordem canônica da língua portuguesa. Ora, se nós queremos o que é incorreto, nós vamos marcar exatamente essa, porque aqui nós não temos uma quebra da ordem canônica da língua, né? Nós temos uma frase dentro da norma padrão, né? Te pôr, né? Ele usa a forma infinitiva do verbo pôr. Na letra B, né? Veja só, remendante, completação, imaginalmente, são exemplos de neologismo por sufixação, que altera a classe gramatical, mas conserva o sentido original do radical. Perfeito. A estrutura, o sufixo, ele altera realmente a classe gramatical da palavra, mas ele mantém o radical com o seu significado original. Veja então ali em remendante, remendo mais sufixo ante, completação, completo mais sufixo ação, imaginalmente, né? Imagina mais almente. Então, letra B está correta. A letra C, em vez e em meia-noite, são expressões correntes da língua, utilizadas com nova regência. Olha, quais são as expressões correntes da língua? Às vezes ou à meia-noite. Ele trocou a regência. Em vezes, em meia-noite. Letra D, o cujo, o coxo, o demo, o diabo, o temba, são usados como sinônimos no texto. Sim, sinônimos do diabo, né? Sinônimos para demônio. E comprovam a apropriação de vocabulário popular. Perfeito.
São palavras usadas na oralidade popular para se referir ao diabo. Preluzia e me-enleios exemplificam neologismos por prefixação, o contrário da sufixação. Agora, nós temos o afixo no início, com alteração do sentido original. Preluzia, luzia antes, brilhou antes. O pré, ele introduz esse sentido de anterior. E me-enleios, enleios, modificado aí, por mi, trazendo, portanto, para o pessoal, para o subjetivo, está correta. Portanto, a única incorreta é a letra A. Questão 18. A linguagem e o universo de Guimarães Rosa, na obra-prima, que é o romance Grande Sertão Veredas, estão em parte caracterizados no seguinte fragmento do texto. Então vamos ver aí qual desses trechos caracteriza a linguagem e o universo de Guimarães Rosa. Letra A. Apanhando uma realidade moldada mais pela impressão da imaginação criativa do que pelas formas nítidas naturais. Poderia ser uma descrição da linguagem e do universo de Guimarães Rosa. Ora, sendo Riobaldo, o narrador da história, e que conta tudo a partir das suas memórias e impressões, acredito que a letra A seria uma boa alternativa. Letra B. O fascínio dos artistas do estilo gótico estavam em criar efeitos de perspectiva e ilusão de espaços que parecem reais, nada com a obra. As paisagens rurais e retratos pessoais, sobretudo dos diferentes diferentes aristocracias, apresentam-se num auge de realismo. O auge de realismo não se coaduna com a obra. Paisagens bucólicas e jardins harmoniosos desfilam ainda pelo desejo de realismo e fidedignidade na representação da natureza. Letra E. Acentuará as cores dramáticas convulsionadas a formas quase irreconhecíveis de uma realidade fraturada. Achei essa uma questão estranha, mas encontro aqui na letra A aquela que mais dá possibilidades de linkarmos o que está escrito aí na alternativa com as possibilidades narrativas da obra. Chegamos na questão 19, fragmento e questão. A respeito do fragmento, é correto afirmar que a narrativa está situada no sertão mineiro de Guimarães Rosa, caracterizando o romance como regional, uma vez que fixa o espaço da narrativa às fronteiras geográficas. Já vimos que o espaço na obra Guimarães Rosa, assim como o tempo, não tem essa fixação tão científica, Olha só, a letra B. As marcas regionais são evidentes nos termos utilizados, na criação da fala de sertanejos, mas as questões tratadas abordam dramas humanos, dor, incerteza, medo, ampliando o regionalismo na ficção rosiana para uma dimensão universal. Nós que já estudamos Guimarães Rosa, já vemos isso praticamente como um lugar comum daquilo que é dito sobre o Guimarães. Perfeito. A letra A fala de fronteiras fixas, errado. Vamos aqui à letra C. O fragmento é marcado pela presença de neologismos, recriação de palavras como áspero, que seria uma corruptela de áspero, e fantaseia. Ora, aqui nós não temos exatamente neologismos. Neologismo é a criação de uma palavra nova. E aqui ele está representando a palavra como é dita na oralidade. Áspero, áspero, fantaseia. São corruptelas da oralidade. Não são criações neológicas do Guimarães Rosa.
Apresenta os dramas, medo, sofrimento e incerteza do sertanejo. Trata-se de sofrimentos provenientes das arguras do sertão, evidenciando uma abordagem exclusivamente regional do universo ficcional. Exclusivamente regional, já discutimos isso, né, bastante e vimos que não. Caracteriza a fuga não só dos retirantes da Caatinga, não, o texto não aborda retirantes da Caatinga, né? A obra aborda o sertão mineiro, onde teremos o bioma do Cerrado. E chegamos na questão 20. Leia o texto Grande Sertão Veredas e em seguida analise as afirmativas. Primeiro, a obra Grande Sertão Veredas apresenta ao leitor problemas locais vivenciados por Riobaldo, como o jagunçismo, o coronelismo, as diferenças sociais, de acordo com as informações do texto. Ok, está correta essa primeira, né? 2. O texto em análise afirma que, na obra Grande Sertão Veredas, Riobaldo narra a sua história e a trajetória dos seus pensamentos em primeira pessoa. Ainda de acordo com o texto, esse personagem refaz as lembranças dos caminhos percorridos e traz à luz novas reminiscências, novas descobertas. Está ok também. A 2. 3. O narrador de Grande Sertão Veredas é um ex-jagunço já envelhecido, afastado de suas funções, de acordo com o texto. Na obra ele se põe em prosa com um visitante que deseja conhecer o sertão mineiro, como fica claro na análise do texto. Temos aqui também uma alternativa, né, que é coerente. Logo, todas as alternativas estão corretas. E chegamos aí na questão de número 20, concluindo o nosso material. Eu então agradeço vocês que ficaram comigo. Se vocês tiverem qualquer dúvida em alguma dessas questões, não deixem de me procurar, ou se quiserem, coloca aí nos comentários, porque eu respondo para vocês. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.